Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Boa noite. Boa noite. Nós abrimos essa edição com informações exclusivas da investigação do delator do PCC, Vinícius Gritzbach. O Jornal da Record teve acesso a um inquérito que foi aberto em 2022 envolvendo Gritzbach. O documento mostra que a polícia já sabia que o empresário lavava dinheiro do crime organizado e tinha policiais como seguranças. O traficante Anselmo Santa Fausta e o empresário Vinícius Gritzbach aparecem juntos no elevador de um condomínio no Tatuapé, na zona leste de São Paulo, no dia 22 de dezembro de 2021. Anselmo seria morto 5 dias depois. A polícia acredita que Vinícius foi o mandante do crime. Ele passa o tempo todo ao telefone. O terceiro homem, que aparece nas imagens, não foi identificado pela polícia. Vinícius foi buscar um carro de luxo no apartamento de Anselmo. O traficante usou o veículo por apenas 4 meses, de acordo com a investigação. Era o empresário quem gerenciava o dinheiro do criminoso e até decidia o modelo de carro que ele usava. O relatório apontou as movimentações financeiras de Anselmo Santa Fausta e detalhou os relacionamentos do traficante. Os investigadores traçaram um perfil de Vinícius Gritzbach, que passou a fazer parte da organização criminosa. Integrantes do PCC eram tratados como prestadores de serviço, sob o comando de Vinícius Gritzbach. Apesar de ter sido intimado, o empresário nunca compareceu à delegacia para dar a versão dele nesse inquérito. Um dos depoimentos mais importantes foi o de Robinson Granger, também conhecido como Mole, e apontado na delação de Vinícius ao Ministério Público como o padrinho de Anselmo. Robinson afirmou que um advogado de Vinícius e funcionários dele estiveram num galpão para queimar uma grande quantidade de documentos. A polícia nunca conseguiu evidências sobre o material destruído. Ontem, o Jornal da Record mostrou o momento em que 3 homens enchem o porta-malas de um carro com caixas e sacolas retiradas do apartamento de Anselmo, um dia depois da morte dele. Robinson também declarou que em 2022, Vinícius Gritzbach já era escoltado por policiais militares. O relatório também afirma que Vinícius, por suas condições financeiras, poderia usar recursos para interferir nas apurações. Os trabalhos de investigação foram liderados pelo delegado Murilo Roque, que foi afastado do cargo na semana passada, depois da divulgação de um trecho da delação. Vinícius disse que o delegado participou de um suposto encontro para combinar o pagamento de propina. O delegado nega e afirma que a investigação foi rigorosa. A delação de Vinícius não aponta nenhum outro suposto crime do delegado. Veja agora outras notícias desta quinta-feira. A Advocacia Geral da União pede que o Google tome providências após errar a divulgação da cotação do dólar. Imagens de mergulhadores mostram a carga tóxica no fundo do rio Tocantins. O Ministério Público Federal investiga o caso da jovem baleada por agentes da PRF no Rio de Janeiro. Avião da Embraer que caiu e matou 38 pessoas pode ter sido derrubado por sistema russo de defesa aérea. E o adeus ao ator Neila Torraca, que morreu aos 80 anos no Rio de Janeiro. Oferecimento Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. R$ 20.000 passagens aéreas foram vendidas desde o lançamento do programa Voa Brasil, que oferece bilhetes aéreos com desconto para aposentados. Esse número pode aumentar com as festas de fim de ano e com o verão. A paulista Maria do Carmo tem boas memórias da viagem que fez para Vitória há 3 meses. Além de se divertir, ela conseguiu um desconto de R$ 500 nas passagens de ida e volta. A aposentada se beneficiou do programa Voa Brasil. Existe sim possibilidade de você viajar, já que a gente ama viajar, por um preço mais acessível. O valor agregado a isso sobra para você fazer outras coisas.
O programa do governo federal oferece trechos de passagens por até R$ 200 mais taxas para aposentados. A emissão deve ser feita no portal gov.br, na conta individual, mas o pagamento é feito direto para a companhia aérea. As passagens com desconto podem ser compradas por todos os aposentados, independente da faixa de renda, desde que a pessoa não tenha viajado de avião nos últimos 12 meses. De julho a novembro deste ano, foram emitidas 20 mil passagens pelo programa Voa Brasil do governo federal. Quase 80% das passagens tiveram como destino capitais como São Paulo, Rio de Janeiro, Fortaleza, Recife, Brasília, Salvador, João Pessoa, Natal, Maceió e Belo Horizonte. Quando o programa foi lançado em julho, a expectativa do governo era emitir 3 milhões de passagens por ano, aproveitando a ociosidade das companhias aéreas. Mas muitos aposentados ainda não se beneficiam do desconto. Nem tentamos, porque eu achei que deveria, nós não sabíamos se ia realmente dar certo. Maria do Carmo pretende usar de novo o Voa Brasil e já tem planos para 2025. Para o Nordeste, que eu gosto muito. Ainda é gravíssimo o estado de saúde da jovem atingida por agentes da Polícia Rodoviária Federal no Rio de Janeiro. O Ministério Público Federal também entrou no caso e pediu imagens da rodovia para investigar a conduta dos policiais. Há 2 dias, a família de Juliana Rangel aguarda por notícias melhores. O estado de saúde da jovem, de 26 anos, ainda é gravíssimo. Eu não estou conseguindo dormir, não estou conseguindo comer, não estou conseguindo fazer nada, pensando toda hora no estado de saúde da minha filha. Juliana está internada neste hospital desde o dia 24. Quando foi baleada na rodovia Washington Luiz, na Baixada Fluminense. O carro onde ela estava com a família foi atingido por diversos disparos efetuados por policiais rodoviários federais. Em depoimento, eles contaram que confundiram o veículo com o de suspeitos. O pai de Juliana também foi atingido na mão. Os médicos hoje explicaram que o projétil não ficou alojado, mas foi preciso fazer uma cirurgia para retirar fragmentos ósseos do crânio. Ela recebeu um tiro na cabeça. Esse tiro, na verdade, não transfixou, não penetrou na região do encéfalo, né, dela. Na verdade, foi um tiro de raspão nessa região aqui, occipital, do lado esquerdo. Ela fez uma tomografia de crânio, que mostrou que a lesão ali está contida, não tem mais sangramento. A irmã de Juliana se emocionou durante a visita ao CTI. Dei palavras positivas para minha irmã, falei que ela ia sair dessa em nome de Jesus. E ela me ouviu. E o médico, não, ela está te ouvindo, continua falando. E aquilo confortou meu coração. O caso também virou alvo de investigação do Ministério Público Federal. Os procuradores solicitaram à concessionária que administra a via as imagens das câmeras de monitoramento. Houve erro da equipe em disparar sem que houvesse qualquer agressão por parte do veículo ocupado pela família. Então, a situação em si comprova a total ineficiência e imprudência dos agentes estatais. Os agentes envolvidos foram afastados preventivamente de todas as atividades operacionais. A Polícia Rodoviária Federal informou que presta assistência e que a Corregedoria apura o caso. O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes estuda a contratação de balsas para a travessia do Rio Tocantins depois da queda da ponte. Hoje, mais 2 corpos foram localizados e o número de mortos subiu para 8. 2 vítimas foram localizadas cerca de 35 metros de profundidade do Rio Tocantins. Ainda no local, a equipe de mergulhadores encontrou um caminhão, uma caminhonete e 2 motocicletas. As imagens também mostram os galões de defensivos agrícolas no fundo do rio. A equipe ainda deverá realizar novos mergulhos para retirar os corpos. 9 pessoas continuam desaparecidas. As vítimas estão com difícil acesso, vai ser difícil a recuperação desses corpos, mas a gente já está analisando as imagens. Uma força-tarefa do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes está na região para ajudar na apuração da queda da estrutura. O DENIT analisa ainda a contratação de balsas para a travessia do rio.
As rotas alternativas aumentam o trajeto em cerca de 200 quilômetros. Na tarde desta quinta-feira, representantes do DENIT participaram de uma reunião junto à Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico para monitorar os impactos do abastecimento de água da região. Ontem, a ANA já tinha descartado o risco de contaminação da água do Rio Tocantins. O governo do Maranhão decretou luto de 3 dias no estado por causa do acidente. Peritos utilizaram um scanner em 3 dimensões para reconstituir o acidente que matou 41 pessoas em Teófilo Otoni, em Minas Gerais. A equipe especializada é de Belo Horizonte e fez medições que devem ajudar a polícia a esclarecer o que causou a batida entre uma carreta, um ônibus e um carro no último fim de semana. Ele consegue reconstruir aquele local, por exemplo, mostrando a inclinação da via, né, a altura, a localização dos vestígios. Além de fazer o escaneamento, ele fotografa, né, esse local. Também hoje, a Polícia Civil de Minas Gerais fez um balanço das investigações. Disse que depois de ouvir os motoristas do carro e da carreta, que sobreviveram ao acidente, agora trabalha na análise das provas e das imagens da câmera de monitoramento de um sítio próximo ao local da batida. Nós temos já informações da velocidade dos veículos ali envolvidos. Também já fizemos a pesagem da pedra. Temos informações, sim, indícios que nos levam a acreditar no sobrepeso daquela carga. Ainda não há data para a conclusão do inquérito. Segundo a polícia, mais testemunhas devem ser ouvidas nos próximos dias. Até agora, 16 corpos foram identificados e 14 liberados. Os outros ainda passam por exames, inclusive de material genético, para serem identificados. As defensorias públicas de Minas Gerais, São Paulo e Bahia se mobilizaram para ajudar as famílias das vítimas. Nós nos apresentamos como um canal facilitador de informações e de fluxos de documentos. Certidão de nascimento ou uma certidão de casamento, algum documento que seja necessário para a liberação do corpo. Os atendimentos estão concentrados em Belo Horizonte e as informações são compartilhadas com as defensorias de outros estados. As chuvas que atingem a Grande São Paulo nos últimos dias provocaram transtornos. Muitas árvores caíram e milhares de imóveis ficaram sem energia elétrica. Circular por algumas regiões da cidade foi um desafio. Muitas ruas e avenidas ficaram alagadas. Outras foram interditadas com a queda de árvores. De acordo com o Corpo de Bombeiros, em poucas horas, 20 caíram. Esta de grande porte na região da Avenida Paulista. Os galhos bloquearam a entrada de uma construção e atingiram a rede elétrica. No fim da tarde, mais de 17 mil imóveis estavam sem energia na capital. Há previsão de mais temporais em boa parte do estado entre hoje e amanhã. A Defesa Civil montou um gabinete de crise para monitorar as chuvas. A recomendação é procurar abrigo em locais seguros. Não se exponham ao risco que, se caso elas tiverem uma situação de chuva mais forte, que elas aguardem passar essa chuva em um local apropriado, um local seguro. Não tente enfrentar a força das águas em pontos de alagamento. Ontem, a Defesa Civil enviou alerta que faz notificações por celular para quem estava em Campinas, no interior do estado. Foi a primeira vez que o sistema foi usado numa situação real de perigo. Hora de conversar com a Giovana Rizardo para saber como é que fica o tempo nesta sexta-feira. Oi, Giovana, boa noite. Tempo chuvoso e nublado nas regiões Sudeste, Centro-Oeste e Norte. Salce, boa noite para você. Oi, Celso, boa noite. E boa noite para você de casa. O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um alerta de chuvas intensas para mais de 1.700 municípios do país. As capitais Goiânia, Rio de Janeiro e Manaus vão registrar chuva forte e volumosa. A quantidade de água pode causar alagamentos e enchentes. O sol não aparece e as máximas ficam entre 28 e 30 graus. Em São Paulo, é alto risco para alagamentos por causa dos temporais. Faz até 24 graus. No fim de semana, o sol volta a dar as caras, mas tem previsão de chuva a partir da tarde. Hoje, as pancadas ocorreram de norte a sul do país. Pelas imagens de satélite, vários estados ainda registram chuva neste momento. Amanhã, o corredor de umidade Zacas segue responsável por manter a chuvarada em 10 estados.
No giro de temperaturas, faz até 29 graus em Florianópolis, 32 em Vitória, em Brasília 26, em Teresina 36 e até 35 em Boa Vista. Vamos entregar o seu pedido de delivery. A Eloá quer saber a previsão para Trancoso, distrito de Porto Seguro, Bahia. Bem-vinda, Eloá. Neste fim de semana vai dar praia. A previsão é de muito sol e calor e as máximas chegam até os 31 graus. O Flávio é de São José do Rio Preto, interior de São Paulo. Oi, Flávio, boa noite. Sexta-feira chuvosa e nublada, faz até 26 graus. No fim de semana, o sol volta a aparecer e a chuva diminui aos poucos, faz até 27 graus. Pelas redes sociais, você posta a hashtag #VocênoJR com o nome da sua cidade para participar do Tempo Delivery. Salce, Celso. Obrigada, Giovana. Veja a seguir, a Advocacia Geral da União pede que o Google tome providências após errar a divulgação da cotação do dólar. Presidente Lula recebe o presidente da Câmara, Arthur Lira, para reunião que não estava prevista. Cúpula do Congresso está insatisfeita com o bloqueio de emendas parlamentares. Especialistas em aviação afirmam que míssil do sistema de defesa da Rússia derrubou o avião que matou 38 pessoas. O avião que tentou um pouso de emergência no Cazaquistão pode ter sido atingido pelo sistema de defesa aéreo russo. O acidente matou 38 pessoas, 29 sobreviventes estão internados. As marcas na fuselagem do avião seriam fortes indícios para determinar a causa da queda. Um míssil de defesa aérea lança centenas e centenas de bolas de aço. E é exatamente o que vemos nas imagens, explica esse especialista em aviação. Para ele, o sistema hidráulico também foi afetado e, por isso, o piloto não conseguiu controlar o avião. As imagens mostram que a aeronave oscila de altitude até se chocar contra o solo. As máscaras de oxigênio também foram acionadas, o que acontece quando o avião é despressurizado. Então temos evidências fora e dentro da aeronave de que estilhaços atingiram o avião, conclui o especialista. A hipótese de que o avião tenha sido atingido por um míssil russo é reforçada por fontes do Azerbaijão, Estados Unidos e pelos relatos de sobreviventes. Muitos passageiros disseram ter ouvido uma explosão do lado de fora da aeronave quando sobrevoava o território russo. Naquela manhã, há registros de ataques de drones ucranianos na região. O Kremlin, por enquanto, se mantém em silêncio. A justificativa do ministro das Relações Exteriores, Sergei Lavrov, é aguardar o fim das investigações. A aeronave de fabricação brasileira, um Embraer RJ-190, fez um pouso de emergência ontem próximo a Aktau, no Cazaquistão. Ao tocar o solo, pegou fogo. 67 pessoas estavam a bordo. 38 morreram e 29 sobreviveram. Hoje, alguns passageiros foram transferidos para hospitais do Azerbaijão. No aeroporto de Baku, de onde partiu o avião, flores e homenagens lembraram as vítimas do acidente. A principal companhia aérea israelense El Al suspendeu os voos de Tel Aviv para Moscou nesta semana. A decisão foi tomada depois das suspeitas de que um míssil russo do sistema de defesa provocou a queda do avião no Cazaquistão. Aqui no Brasil, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, estabeleceu regras para o uso obrigatório de câmeras corporais por policiais militares em São Paulo. De Brasília, o repórter Tiago Nolasco traz os detalhes dessa decisão. Boa noite, Nolasco. Oi, Salce. Boa noite para você, para o Celso e para todos. O ministro Luiz Roberto Barroso esclareceu em quais situações os policiais militares são obrigados a usar as câmeras corporais. Os policiais têm que usar os equipamentos em grandes operações, principalmente em comunidades, mas desde que haja a disponibilidade dos equipamentos. O ministro esclareceu a pedido do Estado de São Paulo uma decisão do próprio presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, que determinou a obrigatoriedade do uso de câmeras corporais
por policiais militares aí do estado de São Paulo. Celso e Salsi, é com vocês. Obrigada, Nolasco. A Advocacia Geral da União recomendou que o Google adote medidas para evitar a desinformação sobre a economia brasileira. A medida acontece após a plataforma divulgar a cotação do dólar errada. A Advocacia Geral da União pediu ao Banco Central para apurar um erro na divulgação da cotação do dólar pelo Google. Nessa quarta-feira, mesmo com o mercado fechado por causa do feriado, a plataforma exibiu que a moeda americana era negociada a R$ 6,38. A cotação do fechamento de terça-feira era de R$ 6,18. Essa é a terceira vez que o Google apresenta erros na cotação do dólar. Segundo a plataforma, o dado errado veio de provedores terceirizados que não são checados. E após a falha, o serviço foi suspenso. A AGU recomendou que a Big Tech adote medidas para prevenir a desinformação sobre a economia. Para este economista, o erro só não causou um estrago maior porque aconteceu durante um feriado. É importante que se corrija o quanto antes e não permita essa ação que é nociva, sim, não só na questão política, mas também na questão econômica. Isso pode causar um grande prejuízo se acaso tivesse feito o que eles fizeram no momento inadequado, onde o mercado financeiro estaria atuando a pleno vapor. A desvalorização do real é uma das preocupações da área econômica. Hoje, o Banco Central realizou um leilão de 3 bilhões de dólares das reservas para tentar conter a alta da moeda americana, que fechou o dia valendo R$ 6,17, alta de 0,38%. Desde o início do mês, mais de 30 bilhões de dólares já foram vendidos. Quase 240 mil trabalhadores ainda não sacaram o abono salarial do PIS/PASEP. O prazo termina amanhã. Assunto para a Patrícia Lages, que já está aqui com a gente. Patrícia, então ainda dá tempo de terminar um ano com dinheiro extra no bolso? Boa noite. Boa noite. Dá tempo sim, Celso, mas tem que dar uma corridinha, viu? Boa noite para você. Oi, Celso. Boa noite para você de casa. Veja se você tem direito e programe-se para não perder o prazo. Mais de 218 milhões de reais ainda não foram sacados. O abono é pago uma vez ao ano para quem ganha até 2 salários mínimos, ou R$ 2.824 por mês. Para ter direito ao abono, o trabalhador também deve atender aos seguintes requisitos: estar cadastrado no PIS/PASEP há no mínimo 5 anos e ter trabalhado com carteira assinada por pelo menos 30 dias no ano base de 2022. E quais são os canais oficiais de consulta, Patrícia, para que os trabalhadores não caiam em golpes? O trabalhador precisa ficar bem atento, viu, Salsi? Olha só, criminosos têm utilizado o abono como pretexto para golpes, por isso, atenção. Para fazer a consulta, a Caixa disponibiliza os aplicativos Caixa Tem e o Caixa Trabalhador, além do site cidadão.caixa.gov.br. Outras vias oficiais são a carteira de trabalho digital, o portal gov.br e o telefone 158. Para quem recebe o PIS, o pagamento será acreditado na conta da Caixa. Quem não é correntista pode sacar nas agências ou nas casas lotéricas. No caso do PASEP, o abono é creditado em conta ou sacado nas agências do Banco do Brasil. Salsi e Celso. Obrigada, Patrícia. Ok, Patrícia. Veja a seguir os preparativos da capital baiana e do Rio de Janeiro para a festa da virada do ano. Pesquisa aponta que o carro será o meio de transporte mais utilizado pelos brasileiros nas viagens de verão. O corpo do ator Neila Torraca será velado amanhã no Teatro Municipal do Rio. O artista morreu hoje, aos 80 anos. 59 milhões de brasileiros devem viajar durante o Réveillon e as férias em janeiro. E o carro será o meio de transporte mais utilizado. Mas antes de colocar o pé na estrada, é preciso estar com a revisão dos veículos em dia. Conhecer um novo destino, passear, visitar quem está longe. São vários motivos que contribuem para o movimento nas rodovias nesta época do ano. A família toda se encontrar e se reunir
É a melhor época que a gente gosta de viajar. A esposa pegou férias no serviço e a gente num diazinho também para descansar. 59 milhões de brasileiros planejam viajar entre dezembro e fevereiro, aponta o Ministério do Turismo. Isso equivale a 1/3 da população. A maioria dos entrevistados vai viajar pelo Brasil. Ainda segundo a pesquisa, o meio de transporte mais utilizado será o carro. Para esse grupo, um alerta: fazer a revisão do carro é essencial, tanto para viagens longas quanto curtas. Aqui no seu carro, a gente vai estar verificando a parte do óleo do motor. Quando o assunto é revisão, a Isabela é exemplo. Antes mesmo de escolher o destino ou a data, a prioridade é a checagem dos itens do motor. Primeiramente é o veículo. A gente vê se está tudo ok, porque ele não estando certo ou não estando no prazo para a gente viajar, a gente já nem começa a viagem. Aqui na oficina do Diego, a procura aumenta nesse período. Pneus, óleos e freios são os itens mais comuns na revisão. Mas a lista é bem maior. Nesse checklist contém mais de 70 itens. Desde um defeito oculto que a gente pode achar, até, por exemplo, condição do pneu, condição dos freios, se existe algum vazamento no veículo. Para a Isabela, a manutenção preventiva é questão de consciência. A gente sabe que problema que ocorrer ou algo do tipo não é por conta da nossa responsabilidade, porque a gente fez o que foi preciso ser feito. Tem que manter a manutenção em dia, né, para viajar tranquilo e não ficar na estrada. A tarifa de ônibus na cidade de São Paulo vai custar R$ 5,00 a partir do dia 6 de janeiro. As passagens dos ônibus urbanos não subiam na cidade desde janeiro de 2020. A tarifa segue gratuita aos domingos. Já as passagens dos trens e do metrô passam a custar R$ 5,20. Salvador se prepara para receber turistas e visitantes para a passagem de Ano Novo. Em algumas áreas, são esperados 2 milhões de pessoas. Uma movimentação importante para a economia da capital baiana nesta época do ano. A estrutura já está pronta. Serão 5 dias de festa de graça com mais de 25 atrações musicais. Só neste espaço, na Orla de Salvador, são esperados 2 milhões de pessoas. O grande aumento na circulação de pessoas promove uma verdadeira corrida entre os vendedores. Alguns, como Rosimeire, chegam a dormir na rua para garantir o melhor lugar. No final tudo dá certo, é satisfatório, né? Que é o que a gente tem a oportunidade de fazer uma renda extra para até guardar, para depois que acabar as festas, já está com o dinheirinho guardado para suprir os outros meses. Só para trabalhar dentro da área da festa, 5.200 vendedores ambulantes foram cadastrados. Há 17 anos, Dona Raimunda sai às ruas de Salvador para vender bebidas no Ano Novo e no Carnaval. O lucro já tem um destino. Tentar pagar as contas, né? Os carros estão pendurados, né? Aí vamos ver. Milton inovou e criou uma receita: suco de limão com coco. Há 20 anos mata a sede de quem passa pelo Largo do Pelourinho. Deu a degustação, ele já entende. Outra grande festa é a do Rio de Janeiro. Hoje foi apresentado o planejamento operacional do Réveillon na praia de Copacabana. De acordo com a prefeitura, o evento terá 78 torres de monitoramento e drones de reconhecimento facial. E ainda vai contar com a presença de mais de 8 mil agentes municipais. O presidente da Câmara, Arthur Lira, interrompeu o recesso depois da decisão do ministro Flávio Dino, do STF, de bloquear o pagamento de emendas parlamentares. Lira esteve com o presidente Lula nesta quinta-feira. A reunião entre o presidente Lula e Arthur Lira foi no Palácio da Alvorada, residência oficial da Presidência da República. O encontro não estava previsto na agenda de Lula e só foi informado após a chegada de Lira ao Alvorada. Um dos assuntos em discussão, a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, de bloquear o pagamento de 4 bilhões e 200 milhões de reais em emendas parlamentares de comissão e determinar que a Polícia Federal investigue possíveis irregularidades. Os repasses foram indicados por Lira
e 17 líderes, em ofício enviado ao Palácio do Planalto. O embate entre Dino e o Congresso começou em agosto, quando o ministro suspendeu o pagamento de todas as emendas, até que o Congresso estabelecesse critérios de transparência, rastreabilidade e eficiência. No início do mês, Flávio Dino liberou os pagamentos, desde que fossem cumpridas algumas condições. Os parlamentares não gostaram da suposta interferência do ministro no acordo político que havia sido costurado com o governo na liberação dos recursos. No fim da tarde, Arthur Lira também discutiu o tema com alguns líderes partidários por videoconferência. O incômodo político com a decisão de Flávio Dino é grande, mas ainda não há uma definição se haverá ou não reação dos parlamentares para tentar reverter o bloqueio dos recursos. O repasse de verbas foi acertado entre governo e Congresso durante a votação do pacote de corte de gastos e a regulamentação da reforma tributária aprovados na semana passada. Arthur Lira deixa o comando da Câmara em fevereiro. O favorito para assumir a função é Hugo Mota, do Republicanos. O Serviço de Inteligência da Rússia afirmou ter frustrado tentativas da Ucrânia de assassinar oficiais de alta patente do país. Os casos teriam ocorrido em Moscou. Foram encontradas bombas escondidas em carros e pacotes com documentos. A TV estatal exibiu vídeos de suspeitos que foram recrutados pela Ucrânia. 4 cidadãos russos estariam envolvidos nesse plano. O ministro das Relações Exteriores, Sergei Lavrov, disse que um cessar-fogo na região só faria sentido se houvesse garantias de uma paz duradoura. E morreu hoje, aos 80 anos, o ator e diretor Neila Torraca. Ele estava internado no hospital do Rio de Janeiro e tratava um câncer de próstata. Muitas vidas em uma só. Este era Neila Torraca, um homem que viveu para contar histórias e se transformar em personagens inesquecíveis e divertidos. Você quer o que você quer? É guerra que você vai ter. O ator morreu hoje aos 80 anos em decorrência de uma pneumonia nesta clínica particular na zona sul do Rio. Desde 2019, ele tratava de um câncer de próstata, que voltou em estágio avançado em agosto deste ano. O Ney é um personagem, ele mesmo é um personagem. Ele fala as coisas, você morre de dar risada, mas ele está falando sério. Um coração imenso, que é um amigo muito querido. Filho de artistas, Neila Torraca nasceu em Santos, no litoral paulista. Iniciou a carreira aos 6 anos numa novela na Rádio Record. Ainda criança, migrou para as telas da TV, também aqui na Record. Ao longo da carreira, foram mais de 50 trabalhos. Foi aqui, neste teatro, na zona sul do Rio, que em 1986 ele estreou uma peça irreverente, que o levaria até o livro dos recordes, pelo espetáculo que ficou mais tempo em cartaz no mundo. Foram 11 anos interpretando o mistério de Irma Vap. Uma história que retrata as relações de amor e ciúmes vividas por uma nobre família inglesa em 1890. Pelas redes sociais, o presidente Lula escreveu: "O Brasil se despede do grande Neila Torraca, ator e diretor de carisma marcante. Nos presenteou com grandes papéis na televisão e no teatro." Colegas de profissão também prestaram homenagens, como a atriz Cláudia Raia, que destacou a alegria do amigo. Nossa amizade ao longo dos anos foi marcada por risadas, gargalhadas e momentos inesquecíveis. A atriz Beth Goulart disse que o Brasil acordou mais triste e destacou a importância da carreira de Ney. A atriz Helga Nimetic lembrou que o ator, durante a pandemia, atuou por videochamada na peça Neila, que comemorava os 60 anos de carreira dele. Foi a primeira vez em que nós estávamos no palco presencialmente e ele estava na casa dele ao vivo. Neila Torraca será velado amanhã de manhã no Teatro Municipal, no centro do Rio, numa cerimônia aberta ao público. O corpo vai ser cremado durante a tarde, numa cerimônia restrita à família. Um ator revolucionário, tenho certeza que ele vai ficar para sempre guardado nos nossos corações. Veja a seguir: professores e estudantes da Universidade Federal do Pará criam um projeto para revitalizar rios da região.
E no esporte, a expectativa para o início do Paulistão com as novidades dos grandes times. Exército israelense bombardeia portos militares e o aeroporto internacional do Iêmen em resposta aos ataques dos rebeldes Houthis. Israel destruiu estruturas mantidas pelos rebeldes Houthis no Iêmen, em resposta aos ataques sofridos nos últimos dias. Os alvos foram 3 portos e o aeroporto internacional do Iêmen, locais onde estariam helicópteros, aviões e armamento usados pelos terroristas Houthis em ataques contra Israel. Os Houthis apoiam o grupo terrorista Hamas e têm lançado quase diariamente mísseis balísticos, principalmente contra Tel Aviv, a maior cidade israelense. A Força Aérea declarou que dezenas de aviões participaram hoje da operação israelense no Iêmen e que os bombardeios foram apenas uma demonstração do que pode ser feito com os Houthis se eles não suspenderem os ataques contra Israel. Tedros Adhanom, que é diretor da Organização Mundial da Saúde, estava no aeroporto do Iêmen durante o ataque. Por uma rede social, ele disse que participava de uma missão para negociar a libertação de funcionários da Organização das Nações Unidas detidos no país. "Minha equipe e eu estamos bem", escreveu o chefe da OMS. Já na faixa de Gaza, palestinos velaram 5 supostos jornalistas mortos nesta quinta-feira. Eles estavam num carro atingido por um bombardeio israelense. O exército de Israel disse que as vítimas, na verdade, eram terroristas disfarçados. O presidente interino da Coreia do Sul também pode sofrer impeachment. O partido da oposição afirma que Han Duck-soo, que ainda é o primeiro-ministro, não apoia o impeachment do presidente afastado Yoon Suk-yeol. Ele deixou o cargo depois de decretar lei marcial na Coreia do Sul. A medida ainda é analisada pelo Tribunal Constitucional do país. E para confirmar o impeachment, o atual mandatário precisa nomear 3 juízes para o tribunal, que está desfalcado, mas ele ainda não tomou a medida. O relatório de geolocalização da tornozeleira eletrônica do ex-deputado Daniel Silveira mostra que ele passou mais de 10 horas fora de casa e esteve até num shopping. Condenado a 8 anos e 9 meses de prisão por incitar atos antidemocráticos, Silveira foi posto em liberdade condicional no dia 20, mas voltou a ser preso no dia 24, por ordem do ministro Alexandre de Moraes, do STF. Ele não poderia sair de casa entre 10 da noite e 6 da manhã, mas esteve fora até de madrugada. A defesa do ex-deputado federal tem 48 horas para explicar a violação às medidas da liberdade condicional para o STF. Professores e estudantes da Universidade Federal do Pará criaram um projeto para revitalizar os rios da região. O objetivo é gerar renda e melhorar a qualidade de vida da população ribeirinha. Restos de plástico, pedaços de isopor e até uma geladeira. Toda essa sujeira foi encontrada em um córrego de Belém, cidade sede da próxima Conferência das Nações Unidas sobre o Clima, a COP30 no ano que vem. Mas nem sempre foi assim, explica este historiador. As pessoas puderam aportar a cidade para o interior dela através desses braços de rios, o que nós chamamos aqui de garapés. Então eles foram fundamentais, não só para o comércio, mas também para o transporte das pessoas. Belém possui 14 bacias hidrográficas que desaguam em rios importantes para a navegação na região. Mas ao longo dos anos, o crescimento da cidade transformou o cenário. Rios e afluentes, que eram rotas de pequenas embarcações, hoje viraram depósitos de lixo e esgoto. Mas um projeto da Universidade Federal do Pará quer mudar essa realidade. O trabalho começou com a limpeza desse afluente do Rio Guamá, um dos principais da região. Se nós tivéssemos os nossos rios limpos, eu tenho certeza que ia ser uma alegria para as crianças poderem tomar banho, para a gente poder ter esportes como remo, coisas ligadas à navegação. O replantio de árvores e a criação de uma trilha sustentável fazem parte das ações. E para mostrar que o rio é navegável, estudantes de diferentes cursos fizeram a primeira navegação de barcos elétricos não tripulados. As miniaturas foram construídas pelos próprios alunos. A ideia é mostrar que os rios urbanos podem gerar renda e qualidade de vida para a população. A gente acredita, sinceramente, que através da natureza é que a gente vai encontrar soluções para essa situação. Então, se tem alagamento aqui no campus da saúde, é porque tem um rio cheio de lixo.
Se tu tiras o lixo e não deixa mais colocar o lixo, é claro que a água vai ter para onde correr. Você consegue imaginar a possibilidade de, em vez de a gente ter os rios poluídos do que a gente tem, a possibilidade de que a gente voltar a navegar e transformar essa cidade em modelo para o país? Seria muito interessante, né? Agora o futebol. Faltando pouco mais de 15 dias para o início do Paulistão, clubes da capital se reforçaram para a temporada. Assunto para Paloma Totti, que já está aqui ao nosso lado. Oi, Paloma, boa noite. Boa noite para vocês, boa noite para você. O Corinthians confia na evolução dos jogadores depois da arrancada, agora no fim do ano. O Santos tem técnico novo. Já Palmeiras e São Paulo estão com reforços lá no ataque. Atual tricampeão paulista, o Palmeiras inicia 2025 em busca de uma conquista inédita na história do clube, o tetracampeonato. O time já apresentou um novo atacante, o uruguaio Facundo Torres, que jogava nos Estados Unidos. E conta com o jovem Estevão, de apenas 17 anos, para alcançar esse feito. É uma meta para todos nós buscar o tetra, que vai ser muito importante para a história do clube. E a gente sabe que é o campeonato mais forte que tem do Brasil. De volta ao São Paulo, depois de 14 anos, o meia Oscar quer conquistar o seu primeiro título paulista pelo clube. Ele estava na China. Primeiramente, estou muito feliz de estar voltando a morar no Brasil, estar voltando a jogar aqui no São Paulo, o clube que eu comecei, o clube que eu fiz tudo praticamente minha base. O Corinthians trabalha para contratar pelo menos 4 jogadores, mas só em 2025 a diretoria do clube aposta em Memphis Depay e Yuri Alberto para repetir o sucesso desta temporada. Ficou pronto no final do ano e estava voando, vai entrar nesse Paulista como não entrava há anos. Tem tudo para ser o grande adversário do Palmeiras, tem um elenco fortíssimo, vai jogar a Libertadores junto, a torcida está super empolgada. E o novo técnico do Santos foi conhecer hoje o centro de treinamento do clube. Pedro Caixinha desembarcou no Brasil e já desceu a serra para o litoral de São Paulo. Na chegada, encontrou com o presidente do clube. Caixinha disse que é uma grande responsabilidade e que aceitou a proposta por causa da história vitoriosa do Santos. O contrato dele vai até o fim de 2026. Essas foram as notícias do esporte. Salce, Celso. Obrigada, Paloma. Ok, Paloma. Olha, um trabalho humanizado voltado às necessidades de cada paciente. Assim funciona a Associação Brasileira de Assistência e Desenvolvimento Social, que atende gratuitamente crianças e jovens com deficiência intelectual e autismo. Hoje você vai conhecer a história inspiradora do Idris. Ele tem autismo associado a síndromes genéticas e usava cadeira de rodas. Agora ele já consegue andar. Uma evolução que só foi possível graças ao trabalho da Abades, que precisa da sua doação para continuar transformando vidas de jovens e adolescentes. O Idris nasceu com 8 meses. Nasceu um menino forte, lindo, saudável. Antes dos 7 meses, ele comia bolachinha na mão. Depois, ele não comia mais nada. Ele não aceitava mais. Eu falei, meu Deus, é impossível. E aí, começou a nossa luta para descobrir o que o nosso filho tinha. Idris foi diagnosticado com autismo só aos 8 anos de idade. Com a resposta que tanto buscou em mãos, teve início a segunda batalha da Kelly pelo desenvolvimento do filho. Era uma sensação que tu não sabia o que você ia fazer por ele. Nada dava certo. Assim, ó, com 4 anos, 3 para 4, começou as crises de convulsões dele. Só que não era uma convulsão normal, era muita. Chegava uma época de dar 120 crises por dia. Ele era tudo errado. Nada encaixava. Aí eu começava a ver os outros autistas, nada parecia com ele. Foi quando ela conheceu a Abades. A sede na capital paulista conta com profissionais de diversas áreas da saúde e uma estrutura voltada à inclusão social e ao desenvolvimento de habilidades emocionais, motoras, cognitivas e de comunicação dos pacientes. Quantas e quantas vezes eu chegava aqui, eu sentava lá com a coordenadora, ele junto, na cadeira de rodas. Eu falei, eu não quero isso para ele. E hoje, vendo meu filho andando com o Idris ligeirinho, não tem preço. Hoje o Idris tem 26 anos, mas para chegar até aqui, superou dificuldades degrau por degrau.
Além do autismo, outros 2 diagnósticos na adolescência transformaram o jovem em um paciente raro. Poucas pessoas veem o tanto que é sofrido a gente ter uma pessoa com uma condição tão difícil e, ao mesmo tempo, assim, difícil para quem não quer compreender. Agora, aquela pessoa que entende que existe os autistas sindrômicos. Meu filho é um dos autistas sindrômicos do nosso Brasil. E poucas pessoas compreendem isso. A cada novo diagnóstico do Idris, a escuridão parecia querer tomar conta do caminho. Mas a Kelly sempre soube que não estava sozinha. E desistir nunca foi uma opção, nem para ela, nem para os profissionais aqui da Abades. Não podemos excluir os casos que são mais graves ou que demandam mais apoio, porque são esses casos muito difíceis que a maioria das pessoas tem dificuldade de lidar. O máximo que a gente pode fazer é acolher essa família, entender essa angústia, entender qual é essa dificuldade e fazer o impossível para minimizar essas questões. Para o Diego, cada paciente é único e toda evolução deve ser comemorada. Há 5 anos, ele é o profissional responsável pelas sessões semanais de fisioterapia com o Idris. Ele sentia muita dor nas articulações do pé. Ele não conseguia subir um degrau, que as patelas, o ossinho do joelho dele deslocava, saía para as laterais das 2 pernas. Ele tinha muitas limitações e essas limitações dificultavam a caminhada e a vida diária dele. Hoje a gente consegue trabalhar com ele em escada, consegue trabalhar em esteira, consegue subir e descer degraus. Alegria, gratidão, esperança. Cabem muitos sentimentos no olhar de uma mãe que encontrou cuidado, acolhimento e afeto, tudo no mesmo lugar. A Abades me ajudou, eu segui em frente e hoje eu tenho a verdadeira história do meu filho, o verdadeiro diagnóstico, sei o que o meu filho tem e a Abades continua me abraçando e dizendo: a gente está junto nessa história. Pequenos gestos, grandes mudanças. Sua doação ajuda a construir um futuro com mais inclusão e cuidado para crianças e jovens com deficiência intelectual e autismo. Você pode fazer a diferença na vida de milhares de pessoas. Doe para a Abades. A chave Pix é doe@abades.org.br. Você pode doar também pelo telefone. Para doar R$ 7, ligue 0500 508 0707. Para doar R$ 20, ligue 0500 508 0720. E para doar R$ 40, ligue 0500 508 0740. No site você encontra outras formas de doação. Abrace a Abades. O Jornal da Record de hoje termina aqui. Essa edição na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais. E à 00:30 tem mais Jornal da Record. Fique agora com a novela Força de Mulher. E logo após Gênesis, você acompanha os principais acontecimentos do ano. Roberto Cabrini apresenta a retrospectiva 2024. Não perca. Boa noite para você. Boa noite.